Quem vem para o jornalismo, mesmo que não o saiba, logo percebe que horários são para esquecer a família que espera. Ordenados acima dos 1.000 € é difícil, o melhor é continuar em casa dos pais, trazer marmita e gastar pouco em tudo, até nos livros, que é a massa da nossa massa. Estamos a ouvir Catarina Neves, da SIC. A ideia de ter uma carreira no sentido em que se começa como estagiário e se vai caminhando para algo a que podemos chamar repórter sénior, não passa de um sonho em muitos órgãos de comunicação social. O stress pode ser algo que puxa para a ação, e nos filmes com jornalistas parece muito divertido, mas a médio e longo prazo pode trazer doenças e fragilizar de forma irreversível, e quando já não estamos 100% aptos, já valemos pouco numa redação. Envelhecer deixou de ser bem visto porque perguntamos mais, aceitamos menos o que nos impõem, sem nos darem a tal resposta que pedimos, e porque já vimos aquilo acontecer, sabemos como vai acabar e muitas vezes não queremos ir por ali e dizemo-lo. Comecei a trabalhar numa rádio local e no final da licenciatura em jornalismo estive na redação de um jornal desportivo nacional que se chamava a Gazeta dos Desportos, que acabou por fechar e nós todos despedidos. Eu tinha na altura 21, 22 anos. Hoje vejo camaradas de profissão com o cutelo do despedimento coletivo e sei como nunca que nenhum de nós está a salvo. Quero contribuir para melhorar a situação dos média e nos média, mas não me peçam para gerir uma empresa de comunicação. Tenho umas ideias sobre o assunto, mas respeito demasiado o jornalismo para me pôr a baralhar papéis. Por isso também não nos venham dizer o que é ser jornalista e como se faz jornalismo. Deixo uma breve citação de John Steinbeck, que li no livro do professor Mário Mesquita, 25 de abril, A Transformação dos Média. Steinbeck diz assim: o que posso eu dizer acerca do jornalismo? Tem a maior virtude e a maior maldade. É a primeira coisa que os ditadores controlam. É a mãe da literatura e o responsável por muita porcaria. Em muitos casos é a única história que temos e, no entanto, serve de instrumento para as piores pessoas. Mas durante um longo período de tempo, e por ser o produto de tantas pessoas, é talvez a coisa mais pura de que dispomos. A honestidade tem formas de se impor, mesmo quando não é essa a intenção. Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, por que razão param os jornalistas nesta quinta-feira? Há um tempo para perguntar, há um tempo para ouvir e aceitar, e há um tempo para nos levantarmos pelo jornalismo, pelos portugueses e pela democracia. Viva! Nesta quinta-feira, os jornalistas portugueses param para uma greve geral convocada pelo Sindicato dos Jornalistas. Para termos noção, esta é a primeira greve geral convocada pelo sindicato em mais de 4 décadas. Antes desta, só houve uma greve geral, a primeira e única até agora, em 1982. Aline Flor, por que param os jornalistas? Olá, eu sou a Aline Flor, sou jornalista do Público e esta quinta-feira, 14 de março, faço greve. Faço greve pelo jornalismo, porque jornalistas que não têm condições laborais adequadas não conseguem cumprir o seu trabalho em condições e fazer bom jornalismo. Faço greve por causa das condições salariais, que são muito baixas, são más as condições salariais dos jornalistas que estão agora a entrar, são más as condições salariais dos jornalistas como eu, que já trabalham há mais de 10 anos e ganham cerca de 1.000 €. São mais as condições salariais dos nossos colegas que já são jornalistas há 20 anos e há 15 anos não têm aumentos salariais significativos, ou seja, que já têm famílias, têm vidas para sustentar e cada vez mais dificuldades em conseguir fazer isso de forma digna. E fazemos greve também pelos colegas que não conseguem fazer greve. E aqui falamos também dos jornalistas verdadeiramente precários, aqueles que não têm vínculos laborais e que, portanto, estão numa situação, por vezes, tão vulnerável que nem sequer conseguem exercer o seu direito à greve. A propósito desta greve geral dos jornalistas, houve uma carta aberta dos chamados jornalistas sem papel, não é? Em que mais de 250 jornalistas subscreveram esta carta, que chama a atenção justamente para estas situações mais vulneráveis, mais precárias, não é? De jornalistas jovens e
ou os eternos precários, não é? Porque nós achamos que a precariedade é algo que é mais comum só no início da profissão, mas a verdade é que em Portugal nós cada vez mais vemos, e em particular fora dos grandes centros urbanos, aquelas pessoas que são falsos recibos verdes, as avanças que na verdade deveriam ser contratos, não é? Para correspondentes, os jornais locais que não têm salários dignos e que ainda não estão a aplicar contrato coletivo de trabalho, enfim. Há imensas situações que muitas vezes nos escapam à vista e que esta greve vem chamar a atenção. Ouvimos Sara Gerivás, do Jornal de Notícias. Trabalho numa redação, que é a redação do Jornal de Notícias, que nos últimos meses passou por um período muito complicado, a vários níveis. Ou seja, tivemos um anúncio de despedimento coletivo em novembro, um despedimento coletivo em massa, eram mais de 200 trabalhadores no Global Media Group, e logo a partir do primeiro momento nós tivemos a necessidade de tomar uma atitude imediata, porque achamos que era completamente desventrar o Jornal de Notícias, a essência do jornal, e tivemos que tomar medidas para parar. Pronto, aquilo que aconteceu nos últimos meses foi público, e graças também ao apoio, à camaradagem e à solidariedade de muitos colegas nossos, jornalistas, muitos camaradas, que deram voz também à nossa luta, nós, desde novembro até ao momento, já fizemos 3 dias de greve. 2 dias em dezembro, quando a redação do JN decidiu parar durante 2 dias, e o dia 10 de janeiro, que foi um dia de greve coletivo no Global Media Group, ao qual se juntaram também durante 1 hora muitos profissionais do setor, em apoio também a esta luta. E, de facto, os últimos meses acabaram por adensar um problema que já persiste há muito tempo, ou se calhar há demasiado tempo. Os jornalistas mais novos têm salários muitas vezes indignos para o trabalho que fazem, porque o jornalismo é uma profissão que é uma paixão, quem trabalha na área sabe que é de facto uma paixão, e foi por causa dessa paixão e por causa desse amor que nós temos ao JN que lutamos com tudo aquilo que tínhamos para tentar salvar o jornal, ou pelo menos para tentar dar voz a esta nossa luta, a esta nossa causa, mas é uma profissão que, apesar de ser uma paixão, suga-nos também muito aquilo que é a nossa alma, a nossa vida pessoal, a nossa saúde mental. São muitas horas dadas à profissão, muitas vezes com horários incertos, com horas extra, com horários rotativos, trabalhos ao fim de semana, em feriado, muitas saídas em exterior. E, de facto, para o trabalho que um jornalista tem, a profissão é demasiado mal paga. E, para mim, este é um dos principais motivos, porque acho que não pode continuar, os jornalistas não podem continuar a receber o salário mínimo ou pouco mais do que o salário mínimo. Eu sou um exemplo disso, trabalho no Jornal de Notícias desde 2016, não ganho o salário mínimo, mas também não ganho muito, e tenho colegas meus na redação que estão há mais de 20 anos com os salários congelados, o que também não é de todo o melhor cenário. Neste momento há muitas empresas de comunicação social que não estão a cumprir o contrato coletivo de trabalho, que também é mais uma das reivindicações desta greve, e de facto depois há todos os problemas que se juntam a isto, ou seja, a insegurança que ultimamente os jornalistas também têm sido alvos, porque acho que cada vez mais, e numa altura em que nós temos que defender a democracia, o pluralismo e a liberdade, a nossa profissão está cada vez mais descredibilizada, cada vez mais alvo de insegurança por parte de muitas pessoas que não compreendem o nosso trabalho, que nos acusam muitas vezes injustamente. Temos vários casos recentes de colegas que foram alvos de agressões, e acho que é preciso também sensibilizar a opinião pública para a importância da informação fidedigna, rigorosa, validada, plural, porque sem jornalismo não há mesmo democracia. Isto parece um chavão, mas é uma realidade. Ana Paula Braga, da Rádio Asas do Atlântico, na ilha de Santa Maria, Açores. Recebo o salário mínimo regional, que é de 861 euros. Nos primeiros anos da profissão recebi um bocadinho mais que todos os meus outros colegas. Entretanto, o salário mínimo regional foi aumentando e, a certa altura, equiparou a todos os funcionários do Asas do Atlântico, que é isso que acontece atualmente. Por exemplo, eu tenho 33 anos de jornalista no Asas do Atlântico. O colega que está a seguir, com 25 anos, ganha a mesma base que eu, os mesmos 861.
uma outra colega que tem 24 anos, pela mesma forma, e mais recentemente, 2 colegas que entraram há 2 e 3 anos, estão a receber o mesmo que eu, que são os 861 euros. É muito complicado. O dinheiro, quando entra, já saiu todo, porque já está de tal forma distribuído pelas necessidades mais básicas do dia-a-dia e das despesas do mês, que é muito complicado restar, às vezes, 10 euros, 5 euros, 15 euros. É muito, muito complicado. Jornalista Nuno Miguel, da Rádio Cova da Beira. O estado do jornalismo em Portugal é um estado muito complicado. E isto falando ao nível do interior do país, onde está sediada a Rádio Cova da Beira, onde eu trabalho, o panorama não é animador. Há colegas de outros órgãos de comunicação social que ainda recentemente vieram a público denunciar situações de salários em atraso. Muitas vezes não sabemos o que é um sábado, um domingo, um fim de semana, um feriado, e tudo isso naturalmente que vai fazendo crescer o descontentamento de parte das pessoas. Há 40 anos que os jornalistas portugueses não saíam à rua em greve, e penso que é um momento histórico, com concentrações quer em Coimbra, quer em Lisboa, quer no Porto. Em segundo lugar, faço porque existe um conjunto de reivindicações por parte das rádios que não têm sido atendidas. Uma delas, por exemplo, no que diz respeito aos profissionais, é a revisão do nosso contrato coletivo de trabalho. Nós, neste momento, estamos a ser penalizados, por exemplo, em relação aos jornalistas da imprensa escrita, e todos nós somos jornalistas, mas logo em início de carreira se verifica uma diferença salarial na ordem dos 90 euros. E penso que isso não é correto, uma vez que todos nós exercemos a mesma profissão, uns naturalmente que de uma forma mais intensa, outros menos intensa, mas existe aqui uma discriminação que importa a regularizar. Outra das situações prende também com a falta de financiamento, e no caso das rádios locais, e eu tive a oportunidade de abordar essa situação no último congresso, nós, por exemplo, no que diz respeito à emissão dos tempos de antena, à subvenção do Estado para a emissão dos tempos de antena, e a rádio onde eu trabalho é uma rádio que é uma instituição de utilidade pública, apenas tem direito a essa subvenção no que diz respeito às eleições autárquicas, quer nas europeias, quer nas legislativas, quer nas eleições presidenciais, não temos direito à emissão dos tempos de antena, e eu pergunto se os cidadãos que residem nestes territórios não têm o mesmo direito de ser esclarecidos e informados que têm os cidadãos que residem em zonas mais densamente populacionadas. A Paula Sofia Luz é freelancer. Eu sou jornalista há mais de 30 anos e aos 40 anos, portanto há 10 anos, vi-me subitamente no desemprego. Aconteceu que, ao fim de 2 anos no desemprego, para continuar a ser jornalista, não tive outra solução que esta de me tornar freelancer, o que em Portugal está intimamente ligado à precariedade. É verdade que não tinha que ser assim, mas no nosso país, lamentavelmente, é isso, porque no caso dos jornalistas freelancers, o que é que nos move, o que é que nos faz sair à rua nesta greve? É vivermos perfeitamente sem rede. É disso que se trata. É viver na corda bamba. É isso. O que eu sinto, Ruben, é que nós somos sistematicamente ignorados, nós os freelancers, atirados para o fim da linha, e eu disse isso inclusivamente no Congresso, nós somos o fim da linha mesmo fazendo primeiras páginas. É o que me acontece a mim e é o que acontece a muitos outros jornalistas freelancers neste país. Porquê? Porque somos sempre encarados como o tapa-buracos. Nesta quinta-feira, a publicação regular de podcast do Público, bem como o fluxo normal de notícias no site, está condicionado pela greve geral em curso. Tenham um bom dia. O Público fica no ouvido.